Vocês sabiam que tem como fazer uma montagem Arduino sem ter uma placa Arduino? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer isso. Bom pessoal, o site que faz simulação de circuito eletrônico na internet é esse aqui, ó, o Tinkercad da Autodesk. O endereço dele é tinkercad.com. Você tem que entrar nele e criar uma conta, se cadastrar. E ele é gratuito e com ele você consegue fazer algumas coisas além de criar circuitos. Você consegue também criar projetos 3D. Tem esse novo item aqui, que é a parte de código, né? Significa que você consegue fazer uma codificação lógica usando blocos de código. E essa parte aqui de lições é onde você consegue aprender como funciona a criação de alguns projetos dentro do site do Tinkercad. Ele ensina você algumas lições básicas aí de como criar circuito, de como fazer projeto 3D e assim por diante. Essa parte de projetos 3D a gente vai ver um pouco mais para frente. Eu vou mostrar em outro vídeo. Você consegue montar peças que você consegue adaptar no seu projeto e enviar, né? Enviar esse projeto para ser impresso, ou até mesmo você fazer uma simulação de como ele seria, né? Essas peças encaixadas em placas Arduino ou em motores, sem antes você imprimir, né? Sem precisar imprimir antes. Mas o que a gente vai dar uma olhada aqui é nessa parte de circuitos. Então, clicando aqui nesse menu de circuito, você vai ver alguns projetos que você já fez anteriormente, né? No meu caso, tem esse projeto aqui, mas a gente não vai usar, então eu vou excluir. E aqui eu vou criar um novo circuito. Então, quando eu clico criar novo circuito, ele já vai para uma tela em branco, é a dashboard do circuito. E isso aqui é onde você consegue montar o seu circuito. Aqui nesse menu da lateral direita, você tem os componentes ou os disparadores, né, que você adiciona aqui para essa dashboard. Então, componentes você tem desde os componentes básicos, e aqui você pode visualizar todos os componentes. Os disparadores já são placas, já circuitos pré-prontos, já são circuitos pré-prontos que você consegue montar, que você joga aqui no dashboard e eles já estão prontos para você executar e ver como eles funcionam. Então, primeiro a gente vai dar uma olhada aqui nessa parte de componente básico. Então, vamos ver como funciona. Se eu deixar aqui componentes básico, eu vou clicar aqui, componentes básico, você vai ver que já tem uma lista aqui, que são os componentes mais usados em montagem de circuito eletrônico. Eu acho que tem muito mais, porém aqui você já tem uma quantidade suficiente aí para criar muitos projetos aí, desde eletrônica até Arduino. Então eu vou colocar aqui todos para vocês verem que tem muito componente eletrônico. Então desde resistor, capacitor, aí você tem as placas de sensores, aí depois você já tem aqui, ele já vai categorizando, né, os componentes como os componentes de saída. Então você tem LED, RGB, pixel, lâmpada. Olha só, tem uma quantidade. Aqui você tem a outra categoria de potência, que seriam as baterias, né? Aqui você tem as placas e aqui os microcontroladores, né? No caso, ele já tem a placa do Arduino Uno R3, né? Aqui você tem os instrumentos de medição, osciloscópio, multímetro. Aqui você tem os circuitos integrados, né? Mais comuns que você usa em montagem de circuito eletrônico, circuitos digitais, os 555,
com comparadores de onda. Então, aí você tem os transistores, Aí aqui você tem relés. Agora você vai ter tem os conectores, tem os circuitos lógicos, né, mais comum, portas lógicas, codificador, né, registrador de deslocamento. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui então um circuito básico e executar, só para vocês verem como funciona. Então, dentro de disparadores aqui são montagens pré-prontas que você pode jogar aqui dentro da dashboard. Vou dar um exemplo aqui do iluminação de LED. E agora eu posso vir aqui e iniciar a simulação. Quando eu inicio a simulação, ele liga essa luz de LED aqui. É que o LED vermelho ele é um pouquinho fraco, às vezes você não consegue nem enxergar a luz direito. Ele fica... Mas ele está aceso aqui, ó. E eu vou colocar um outro LED aqui, um amarelo, que ele é um pouquinho mais claro aqui, ó. Quando você clica em cima do componente, você viu que tem algumas opções que você pode trocar aqui, sem precisar que você troque o componente. Então, no caso do LED, vamos colocar aqui um LED amarelo. O LED amarelo ele fica bem escuro. E quando você clica, ele já lá. Aí ele fica bem claro e dá para ver bem que ele está ligado. O mesmo acontece aqui para o resistor. Se você clicar nele, você vai ver que dá para você alterar a resistência aqui. Até o ponto, inclusive, dele queimar, né? Interessante até para ver qual é o limite máximo ou mínimo, né? Que você pode colocar de um componente antes do LED queimar. Isso daí é até interessante porque pode evitar que você venha aí a queimar algum componente, justamente para você não... Vou colocar aqui 10 ohms, né? 10 ohms ele está aguentando ainda. Ele já está com... Olha lá. Então ele já está avisando que a corrente do LED agora é de 38,9 mA e o máximo recomendado é de 20 mA. Então a vida útil do LED pode ser reduzida. Então vamos colocar aqui o que acontece se eu colocar 5. Aguentou. Se eu colocar 1, aguentou. Colocar 0, ainda não queimou. Então ele ainda tem 61,9 mA, mas ele não queimou. Então vamos lá, porque essa bateria aqui não é suficiente de corrente para acabar queimando. Então, e agora percebe que quando você troca, né, lógico que esse aqui está no... Você troca o valor de resistência aqui desse resistor, você vê que automaticamente ele já coloca as faixas de cores desse resistor aqui automaticamente. Então vamos lá, colocar 200, olha o que acontece, ele muda. Agora eu vou colocar um outro aqui, eu vou apagar esse aqui, e vou deixar esses dois componentes e vou colocar aqui uma pilha. Eu vou colocar aqui uma pilha. E no caso, essa pilha aqui, ela já tem uma potência maior. Aí eu vou ligar aqui os terminais. Eu ligo aqui os terminais, ele é muito simples de ligar os terminais. E agora eu vou iniciar a simulação. O LED acendeu, porém essa caixa de pilha aqui, ela pode fornecer uma corrente maior. Então, se eu dimensionar esse resistor para um tamanho menor, aí realmente eu posso queimar o LED. Então vamos diminuir ele para 10. Ele já entrou em aviso. Então agora aqui eu vou colocar 5. E 0. Quando eu zerei a resistência agora, ele queimou o LED. Vamos parar a simulação. Agora aqui eu vou colocar
um circuito Arduino. Eu vou jogar um circuito Arduino aqui para o Stage, o dashboard. E olha só, esse daqui já é um circuito pré-pronto, né, um circuito de exemplo. E eu vou iniciar a simulação. Aqui ele está acendendo e apagando devagar o LED. Olha só. E agora eu vou trocar essa cor do LED aqui também. Uma cor mais... O amarelo dá para ver um pouco melhor. Ele está acendendo e apagando o LED. Ele está esmaecendo o LED. E esse circuito aqui é um circuito pré-pronto, é um circuito básico. Mas você consegue fazer simulações aqui de placa Arduino, fazendo as ligações dos pinos, sem que você precise de uma placa Arduino. Então com isso é possível você fazer muitas montagens com essa placa, né, com esse circuito, sem precisar ter um Arduino. Então o interessante dele é que essa parte ele também coloca o código da placa. Então você consegue alterar o código que está sendo executado dentro do Arduino. Esse daqui está mostrando o diagrama de blocos. Ele mostra através de diagrama de blocos. Aqui, quando a gente para a simulação, é possível você trocar o tipo de blocos para texto. E o texto é exatamente igual o que você digita na IDE do Arduino para você executar o código. Então ele vai trocar agora aquilo que ele estava escrito em forma de blocos, agora ele está escrito na linguagem que é usada na IDE do Arduino. Eu particularmente não uso aquela parte de blocos, né? Eu só uso essa parte de texto. Né? Eu gosto de visualizar o código em forma já direto de texto, já é muito mais fácil para eu entender dessa forma, até mesmo porque é de blocos, mas isso aí já é do gosto de cada um, né? Se a pessoa vai criar uma lógica através dos blocos também, ela vai fazer funcionar da mesma forma. Eu prefiro assim a atribuição das variáveis e tal, porque assim realmente é como funciona a codificação de uma placa Arduino. Então aqui você vê que é uma linguagem C e C++, que é a linguagem que é usada para a programação desse tipo de placa. Porém o IDE usa algumas notações específicas, né, como essas duas funções aqui que a gente está vendo, que é a função setup e a função de loop, né, que são duas funções que a placa Arduino utiliza, né, para poder fazer uma pré-configuração dos pinos dele através da função setup. E o loop, como já diz o próprio nome, né, é um laço infinito que fica executando as operações que você fica jogando aqui para o microcontrolador. Então o Arduino executa primeiro a operação de setup e depois ele continua em forma de loop. Mas é claro, você pode criar outras funções e fazer uma infinidade de outras coisas aqui. Esse apenas é um código básico, é o esqueleto básico de como funciona um código para que você envie para o Arduino e ele comece a executar as operações. Então aqui ele criou uma variável brightness, né, com valor de 0. Aqui ele definiu o pino 9 como saída, que significa que ele vai operar com uma saída digital. Tudo isso que eu estou falando depois eu vou fazer outros vídeos, né, que vão colocar isso de uma forma mais bem explicada, mais bem detalhada. Agora, na verdade, é só para dar uma olhada em como funciona esse sistema de simulação de placas Arduino e para que você consiga entender que essas operações
aqui você consegue fazer sem você precisar da placa. E com isso você consegue treinar, você consegue simular um código. E esse mesmo código, depois, se você tiver a placa, você pode inclusive baixar ele aqui. E você consegue, se você plugar esse LED, esse resistor, da forma que você está vendo aqui, você executa esse código na sua placa Arduino física, né? Aqui, exatamente da mesma forma que está sendo feito aqui, que está sendo executado nessa simulação. Então isso daqui é muito interessante para você estudar o funcionamento do Arduino, para você aprender como funciona a linguagem de programação, para você fazer funcionar os componentes eletrônicos, inclusive sem precisar queimar componente eletrônico, né? E depois, se você quiser fazer uma montagem definitiva ou fazer uma montagem real, você pode executar esse código dentro da sua placa Arduino. Então você envia para ele, você baixa o código e você envia para a placa. Então depois mais para frente eu vou detalhar cada operação que ele é feita. Isso aqui é mais para ter uma ideia do funcionamento dele, como funciona o programa. Mas essa plataforma aqui da Autodesk ela é muito interessante para você treinar, para você aprender a codificação, porque ela, em muitas situações aqui, ela se aproxima bastante de um circuito real, e eu achei bastante interessante, ela é muito fácil de usar também. Então, vamos tirar aqui o código, iniciando a simulação mais uma vez, dá para ver aqui que ele executa, se a gente fizer uma alteração no código, a gente pode trocar o delay, por exemplo, né? Então aqui ele vai trocar por 30 milissegundos. Pode aumentar isso para 50 milissegundos. Então quando você inicia a execução do programa, você já percebe que aí já tem uma modificação aqui no delay, que ele acende e apaga esse LED. Então isso daqui é muito, muito interessante, dá para explorar bastante. Você tem outras montagens básicas aqui pré-prontas que dá para você fazer, né? Evolução, detecção de mudança, entrada analógica, leitura digital serial, servo, controle de servo, que ele usa uma lib, melodia do tom, teclado. Então tem vários circuitos aqui que dá para você utilizar para você poder treinar. E também você tem algumas montagens de circuitos pré-pronta. Se você quiser colocar puramente um circuito eletrônico sem usar Arduino. Então tem alguns circuitos pré-prontos aqui, são bem básicos, mas tem também. E aqui você consegue ver todos os disparadores que tem, né? Tem os circuitos mais básicos aqui, de montagens, né? Então ela é uma plataforma muito interessante. Componentes aqui você tem bastante componente ali, que indutor, diodo Zener, os fotoresistor, o sensor de distância. Bom, acho que é isso aí. Essa daqui é uma visão de como funciona um pouco essa plataforma do Tinkercad, e é uma introdução. Então vale a pena dar uma conferida nela, vale a pena entrar, se cadastrar e ver como funciona. Que com isso você já consegue fazer algumas simulações, ver como funciona o Arduino. E quando você tiver uma placa real, ou se você já tiver essa placa, você pode pegar esse circuito que você fez depois e simular no circuito real. E ele vai apresentar um comportamento, se não igual, ele vai apresentar um comportamento bem semelhante. Bom, eu acho que é isso aí. Espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo.